Para você que acompanha o A Bola Não Para, se inscreva, deixa o like, participa, manda mensagem. Tô com o microfone bem pertinho aqui, porque tá tendo uma barulheira aqui. Eu tenho que aproveitar, porque eu tenho um convidado especial. A gente vai falar do assunto, um assunto do Gabigol, em relação a possível punição, manutenção de punição, absolvição do julgamento do Gabigol, porque muita gente tá esquecendo, o Gabigol ainda tem um julgamento para acontecer na Corte Arbitral do Esporte. E claro, o seu futuro está em aberto em relação ao que ele vai fazer em 2025, o contrato dele com o Flamengo vem no final do ano. O Palmeiras parece sair no meio da jogada em relação ao Gabigol. E ele não sabe ainda o que vai fazer. Mas antes disso, eu acho que tem muito clube pensando, poxa, será que eu vou contratar, gastar um dinheiro e o cara ser punido, ou manter a punição, que seria até abril de 2025? Então, sobre esse aspecto legal, no geral, a gente vai falar com o Dr. Felipe Crisafulli, que já esteve no A Bola Não Para, lá no estúdio, participando do nosso programa. Ele que é sócio da Ambiel, advogado, especialista em direito desportivo. Felipe, mais uma vez, prazer revê-lo virtualmente. Obrigado por atender a gente aqui do A Bola Não Para, mas para quem está acompanhando a gente, né, esses assuntos, às vezes, de tribunais, de julgamento, de doping, fica muito, às vezes, a gente mesmo não tem todas as informações, né? Então, acontece um desencontro de informação ou outra, e é importante, para quem está acompanhando a gente, é um assunto que é importante, é interessante no sentido do jogo limpo, né? Não é que o Gabigol utilizou uma substância e quis se aproveitar disso, mas existem trâmites que um atleta, qualquer atleta, né, dependendo da modalidade, tem que se seguir numa coleta antidopagem, né, uma coleta de doping, para que exatamente o jogo limpo prevaleça até nesse momento. Então, por isso existe esse cuidado muito grande, e por isso que o Gabigol acabou se complicando nesse sentido, porque há uma reclamação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que o comportamento dele não foi o mais correto possível. Doutor Felipe, um abração para o senhor, muito obrigado. Eu sei que você falasse um pouquinho desse aspecto, né? Principalmente didaticamente para quem está acompanhando a gente. É isso, né? Às vezes você pode testar negativo, não ter utilizado nenhuma substância, mas o seu comportamento, inclusive, na hora de uma coleta, uma amostragem, já começa a valer para se pesar ou não uma possível punição. Não é isso, Felipe? Um grande abraço. É isso, Fred. Obrigado pelo convite. Da última vez a gente estava com outro cenário, né? Sim. O cenário do estúdio mesmo do programa. Hoje aqui do meu lado é o cenário aqui do escritório. Até tem, eu não sei, eu não estou me vendo nesse exato segundo, mas aqui em algum canto tem até uns frascos de coleta antidopagem aqui na estante aqui atrás, lá no alto. Um vermelho e um azul. A amostra A e a amostra B, né? Como a gente fala, que é porque quando o atleta faz o exame, normalmente o teste é através da urina, né? Então ele vai lá no banheiro, no pipi room, aí faz lá o número 1 e colhe uma quantidade tanto para a amostra A quanto para a amostra B. E aí a amostra A é aquela que vai ser analisada, e se tiver qualquer como a gente fala, resultado analítico adverso, né, ou seja, um teste positivo, ele pode pedir que seja aberta a amostra B, são a prova e a contraprova, né, como muitas vezes a gente usa o jargão, e aí se a amostra B der também o mesmo resultado, aí a situação fica ainda mais perigosa, mais difícil, vamos dizer assim, para o atleta. Mas não foi o caso do Gabigol, porque a punição dele, ou a denúncia, vamos dizer assim, no primeiro momento, e depois a condenação por 4-3, né, no Tribunal Antidopagem Brasileiro, a razão foi outra, foi por dificultar o trabalho dos agentes antidopagem. No momento de treinamento, não era nem numa competição propriamente dita, não foi após um jogo, porque os atletas habitualmente eles fazem, afinal, pensando aqui no futebol especialmente, né, e no futebol de alto nível, eles fazem ao final de cada partida testes de antidoping, e a escolha ela tem um quê de aleatoriedade, porque tem algumas formas de serem escolhidos atletas, eles podem ser sorteados, podem ser escolhidos a dedo pelo responsável, né, do evento no dia, e pode ser também porque naquela época, sei lá, há um zoom de que determinado atleta poderia ter sido dopado, então aquele atleta ele acaba sendo monitorado por algum tempo e acaba por ser escolhido mais vezes, né? Tem épocas que o atleta é testado 2, 3 vezes seguidas justamente por isso. Tem qualquer suspeita ali de que aquele atleta pode estar fazendo uso de alguma substância proibida, então ele é testado ali com uma certa recorrência
para ver se nesses testes mais frequentes conseguem flagrar aquilo que estão suspeitando que o atleta teria utilizado. Mas o caso do Gabigol não foi por uso de substância ou método proibido, mas sim por tentar dificultar isso tudo, colocando no condicional, vamos dizer assim, né? Ou seja, pelo que a gente tem de notícias, como você mesmo colocou. Até porque os processos correm em sigilo. Atualmente ele está recorrendo ao Tribunal Arbitral do Esporte lá na Suíça, e o procedimento ele é sigiloso, então a gente não tem nem como saber exatamente o que foi dito ou deixou de ser dito nos autos, mas basicamente o que ele terá feito é dificultar a realização do teste. Ele teria deixado de ser cortês, vamos dizer assim, com a equipe que realizava o teste no clube, no Flamengo, né, no Ninho do Urubu, e teria entregado a amostra aberta, enfim, teria feito realizado algumas condutas que não são compatíveis com o que o Código Antidopagem prevê, Código Mundial Antidopagem, e o Brasil transpõe, vamos dizer assim, para o ordenamento interno o código da UADA através do Código Brasileiro, né, Antidopagem, e essas situações todas elas são passíveis de punição. O atleta pode ser suspenso por até 4 anos. O Gabigol acabou pegando 2, porque consideraram que as nuances do caso o beneficiavam em alguma medida e permitiam que ele fosse condenado em apenas, entre aspas, porque para um atleta de futebol talvez menos, mas um atleta de algumas modalidades, 2 anos pode representar praticamente a aposentadoria dele. E dependendo da idade do atleta mesmo de futebol, também pode representar essa aposentadoria. Não imaginamos ser o caso do Gabigol, mas, como você falou, pode ter custado a ele uma renovação de contrato com o Flamengo ou uma transferência, né, para o Palmeiras e assim por diante. Então, doutor Felipe, e no caso do Gabigol, teve um detalhe, né? Até saiu a notícia, o Globo.com depois acabou corrigindo, né? Porque saiu a informação que tinha tudo sido anulado, ia começar do zero e ele ia estar punido, o efeito suspensivo não valeria. Depois veio a informação, não. O efeito suspensivo segue valendo, só que agora vai ter um novo processo, até porque, só para explicar, né, na Corte Arbitral do Esporte, a Corte indica um nome, a defesa do Gabigol indica um nome, e aí a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, ela indica um outro nome, que é um órgão federal. Só que eles atestam que eles não foram notificados e por isso não indicaram nenhum nome. Então, com a não indicação, foi cancelado esse julgamento que teria, até que o Gabigol foi até a Suíça, inclusive, para a sua defesa, né? E vai ser marcado um novo, novamente sendo aí escolhido, né, os nomes das 3 partes que eu citei, e aí sim vai ser julgado esse efeito suspensivo e o mérito da causa, do caso, podendo ou não ele ser absolvido ou ser mantida a punição, ou até mesmo aumentada, ou nesse caso não aconteceria isso, doutor Felipe, só para explicar para quem está acompanhando a gente, porque ele teve aí, ele foi até a Suíça, acabou não tendo, aí veio a informação que foi tudo foi tudo cancelado, ia ser zerado, ia ter começado do zero, e ele estaria tendo que cumprir a punição dada aqui no Brasil de 2 anos, ele teria que cumprir, mas na verdade depois veio a informação, não, ó, foi cancelado o julgamento, será feito um outro, mas o efeito suspensivo que foi concedido ainda está valendo. Esse caso ele teve tantas nuances, né, que, por exemplo, você acabou de falar que ele foi condenado a 2 anos de suspensão, só que no fim das contas foi considerado que ele já tinha cumprido 1 ano e 2 meses, salvo engano, porque o procedimento demorou tanto a ser realizado, a parte do julgamento dele se arrastou tanto no tempo, e não por culpa dele, mas sim por conta dos procedimentos da própria ABCD, ou mesmo do TJDAD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Enfim, os entes responsáveis por processar e eventualmente punir o Gabriel demoraram tanto, vamos dizer assim, a tomar as suas providências, que ele acabou, para não ser prejudicado, acabou sendo considerado que esse período de demora lhe beneficiava, e se ele fosse cumprir a suspensão, ou se ele viesse a cumprir a suspensão, ele vai ter mais algo como 10 meses, parece, a cumprir. Mas, voltando então a como funcionam os procedimentos no Tribunal Arbitral do Esporte, nós temos basicamente 2 formas das arbitragens ocorrerem. Nós temos as arbitragens que são conduzidas por árbitros singulares,
Então é o único árbitro, e aí quem nomeia o árbitro é o Tribunal Arbitral do Esporte mesmo, é o CAS, porque se for uma das partes, esse árbitro vai ser nomeado apenas por um, vai faltar a equidistância, né, a equivalência, a paridade de armas, enfim, aqueles jargões jurídicos que a gente vai ficar falando aqui no juridiquês, vai todo mundo querer parar de assistir a entrevista, como não é isso que nós queremos, vamos passar para outras coisas mais interessantes, mas então teremos essa possibilidade então, do árbitro único, que aí é o Tribunal Arbitral do Esporte, que é a pessoa responsável, né, o ente responsável por nomear o árbitro que vai conduzir os procedimentos e julgar o caso. E nós temos uma outra possibilidade, que é o tribunal sendo constituído. Tribunal aqui, vou ter que fazer uma explicação. Normalmente a gente fala o Tribunal Arbitral do Esporte. Só que cada arbitragem, ela é um tribunal. Aí eu não vou entrar de novo no juridiquês, mas o que eu quis dizer aqui agora, quando eu falei que o tribunal sendo constituído por 3 árbitros, é isso. É o caso em si sendo julgado por 3 árbitros. Então, que é a situação do Gabigol. Então, o Gabigol indica um árbitro, a outra parte que na nossa situação aqui, né, no nosso caso, é a União como representante, né, como responsável, porque o Tribunal de Justiça Antidopagem ele não é um ente com personalidade jurídica. O responsável por representar o tribunal é a União, né, a União Federal. Então, é a União quem é a parte responsável por indicar o segundo árbitro, vamos dizer assim, e o próprio Tribunal Arbitral do Esporte indica o terceiro. Como houve essa falha na intimação da União para fins de indicação do terceiro árbitro, né, de um desses árbitros, acabou que ocorreu essa anulação, não seria bem o termo, mas essa remarcação, vamos dizer assim, da audiência, porque um dos procedimentos obrigatórios não havia sido cumprido, que é oportunizar a uma das partes a indicação de um dos árbitros responsáveis por julgar o caso. Então, houve essa retomada, foi dado esse passo atrás, o Gabigol esteve, de fato, presente na Suíça, mas o julgamento foi remarcado. Bom, acho que ainda não sei se já está remarcado de fato, porque como a gente falou agora há pouco, corre tudo em sigilo. Mas a expectativa é que seja em outubro. A expectativa é essa, a previsão em outubro, esse julgamento. Então é isso, assim, em outubro, já passados esses meses, desde o fato em que ele esteve lá, aspas, à toa, em outubro houve todo esse ajuste de indicação de novos árbitros para fins de suprir essa falha ocorrida anteriormente, e agora, na teoria, o processo está apto para ser julgado, a audiência ocorrer, né, e o julgamento ser realizado em seguida, com laudo arbitral sendo proferido pelo tribunal arbitral, ou seja, por esses 3 árbitros que vão julgar o caso. Mas o Gabigol poder ser punido com uma suspensão superior a 4 anos, de novo, como eu falei, a gente não tem acesso exatamente aos autos, então, até onde eu tenho notícia, apenas o atleta recorreu. Se apenas o atleta recorreu, ou a punição dele vai ser mantida, ou poderá ser eventualmente reduzida. Ele não correria esse risco do aumento de pena. Se, por outro lado, a União também tiver recorrido, aí há essa possibilidade de majoração da pena e ele pegar até 4 anos, que é o máximo que esse tipo de conduta que ele terá praticado está sujeita por força do Código. E no caso, doutor Felipe, caso ele seja punido, cabe-se um outro efeito suspensivo novamente? É possível ele ter um outro efeito suspensivo em caso de punição? Ou é uma decisão definitiva e aí ele tem que cumprir, não tem efeito suspensivo? Porque ele já teve efeito suspensivo citado já pelo senhor, até pelo tempo que foi levado, a demora, tudo, os caras, não, você prossegue sua carreira, a gente não vai atrapalhar nesse momento até que a decisão seja julgada. Como funciona em casos de manutenção, de punição, ou aumento, se a agência, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem buscou um recurso, como funciona nesse caso? Aí não tem como, ou tem um efeito específico que possa dar uma chance ainda para o Gabigol continuar jogando, ou não tem jeito, aí vai ter que cumprir em caso que não tenha sucesso para o lado do jogador. O código do Tribunal Arbitral do Esporte, ele não prevê expressamente a figura do efeito suspensivo. Então, cabe ao presidente deliberar a respeito. O presidente do tribunal é que vai decidir se na concepção dele, o caso
desafia, no bom sentido, né, permite que seja concedido um efeito suspensivo. E aí ele vai avaliar diversas questões, entre elas talvez até mesmo a probabilidade que ele enxerga de uma reversão na decisão. Havendo a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, essa decisão ela é definitiva, não cabe mais recurso, pelo menos não na esfera esportiva. Ele poderia eventualmente recorrer perante os tribunais federais da Suíça, alegando uma violação do direito de defesa dele, por exemplo, uma violação devido ao processo legal. Enfim, aí são, de novo, questões mais voltadas para o juridiquês e que vão acabar virando não digo invenções aqui de nossa parte neste momento, né? Mas assim, elucubrações. Nós ficaríamos aqui tentando adivinhar o que pode vir a acontecer, o que ele poderia vir a alegar, só que aí é o caso concreto que vai dizer se ele pode alegar alguma coisa ou não a esse respeito. Então não vale muito a pena a gente entrar nessa seara aqui agora. Mas ele sendo punido, dificilmente ele vai receber um novo efeito suspensivo, a não ser que ele receba um efeito suspensivo proveniente de uma decisão de um tribunal federal suíço, ou seja, do poder judiciário propriamente dito da Suíça, na medida que o Tribunal Arbitral do Esporte está sediado em Lausanne, na Suíça, o poder judiciário suíço acaba tendo competência para julgar, em alguns casos, né, dependendo da situação, né, algumas questões relativas a esses laudos arbitrais proferidos pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Então, não quer dizer que necessariamente o Gabigol vai ter a possibilidade de acessar o Tribunal Federal Suíço para fins de revogação da decisão do CAS, por exemplo, ou mesmo suspensão dessa decisão, mas nós sabemos que existem alguns casos em que isso chega a ser realizado. Por exemplo, o Paulo Guerreiro, quando estava em vias de a Copa do Mundo ser realizada, isso foi na Copa de 2018 ou 14? Eu acho, né? 18, né? Ele acabou recorrendo aos tribunais suíços para poder conseguir um efeito suspensivo da decisão que ele havia tido contra ele no âmbito de justiça antidopagem também. Então, existe essa possibilidade. Naquele momento, até uma das justificativas para o efeito suspensivo foi a proximidade da Copa do Mundo, e ele poderia ter uma perda irreparável, porque a Copa do Mundo, de novo, só seria realizada há 4 anos, quando ele já estaria mais para o fim da carreira, se não com a carreira encerrada, uma condição de talvez já não ser mais convocado, enfim. Então foi concedido naquele momento o efeito suspensivo para ele, e aí se ele viesse a ser punido depois, ele cumpriria depois. Se fosse absolvido, não teria tido prejuízo de perder a Copa do Mundo. Então, assim, é pouco provável, vamos colocar nesses termos, que o Gabigol, se for condenado de forma definitiva pelo Tribunal Arbitral do Esporte, consiga um efeito suspensivo no âmbito do CAS. Assim, não faz muito sentido esse tipo de decisão a favor dele após a decisão final do Tribunal Arbitral. E no caso da absolvição, pode acontecer? Porque, claro, eu falei numa questão mais de uma punição, mas pode acontecer ele ser absolvido e aí ser liberado tranquilamente para jogar, já que é a última instância, há essa possibilidade de absolvição, mesmo ter sido condenado aqui no Brasil, a Corte Arbitral de Esporte entender que não havia motivos para ser condenado, ele ser absolvido, doutor Felipe? Basicamente é isso que ele pretende até. Se ele for absolvido, de imediato ele está liberado para atuar, para treinar, quer dizer, no momento ele está liberado por conta do efeito suspensivo, mas ele sendo absolvido, a condenação ela é rasgada, vamos dizer assim, como se nunca tivesse acontecido, o currículo dele não ficará manchado, pelo menos não do ponto de vista desportivo. É claro que a gente sabe que existem repercussões de imagem que são irrecuperáveis, vamos dizer assim, não tem como voltar no tempo, mas a gente sabe que isso é uma situação diversa, né, da questão esportiva. Do ponto de vista esportivo, ele não vai ter nada que o desabone, vamos dizer assim, e vai ficar livre para atuar, para treinar, porque quando o atleta ele é punido por uma atitude que viola o código antidopagem, ele fica proibido não só de jogar, mas de treinar, de utilizar a infraestrutura do clube, vestir a camisa do clube em sessões de fisioterapia, por exemplo, ou de frequentar mesmo o estádio, o centro de treinamento, etc., a não ser como torcedor. Como torcedor ele pode ir, mas
eu, como advogado, orientaria a não comparecer nem como torcedor para não correr o risco, né? Porque, pelo menos no clube que o empregue. Se ele for no estádio de um outro clube, vai lá, o risco é menor, porque ele não poderia atuar por esse outro clube, então o risco é menor. Mas, como diz o ditado, seguro morreu de velho. Então, assim, se ele a gente está usando o Gabigol aqui, né, como gancho para a nossa conversa, mas isso vale para qualquer atleta, caso o atleta seja punido por violar qualquer regra antidopagem, ele não pode frequentar o estádio do clube, usar o centro de treinamento, os médicos e fisioterapeutas não podem prestar serviço para ele enquanto atleta daquele clube, né, enquanto atleta, como trabalhador, como empregado daquele clube. Acaba que ele vai poder contratar seus profissionais de confiança para prestar um serviço à parte, vamos dizer assim, né? Com ele pagando esses profissionais, se for o caso, pelas economias próprias dele, vamos dizer assim. Mas ele não pode manter nenhum vínculo direto enquanto atleta profissional durante o período da suspensão. De modo que, se eu sou advogado dele, como eu acabei de dizer dele, eu digo, né, do atleta punido por violar alguma regra antidoping, eu diria, agora você fica quietinho aí, aguarda, pode treinar, pode manter a forma física, mas de forma privada, particular, sem se envolver com o seu clube empregador propriamente dito, porque senão a sua punição pode ser majorada e ficar ainda pior a sua situação. E ainda, doutor Felipe, aproveitando já para encerrar e agradecer sua atenção, né? E aí ficam dois exemplos. Primeiro, fica o exemplo de um atleta que, quando estiver batendo na porta, qualquer agente que é responsável aí pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ou mesmo da UADA, de qualquer outra entidade que faça essa fiscalização em relação aos exames antidopagem, fica o exemplo, não tem essa conduta, ou não haja dessa maneira, que você pode ter um problema que pode acabar, inclusive, incidindo com a sua carreira, né, com o término da sua carreira, do seu histórico esportivo. E um outro detalhe, não importa clube, caso dessa situação, Flamengo, ou mesmo o nome Gabigol, que é um nome mundialmente aí conhecido, né, um jogador que não teve sucesso lá fora, mas é conhecido no mundo, né, um atleta que atrai holofotes, ou seja, não importa clube, nome para julgamento, somente para o CAS, né, e não importa, e um aviso aos atletas que tem que tomar cuidado em relação à postura na hora de fazer um exame de doping, doutor Felipe. É exatamente isso, porque assim, a UADA, ela não está ali para ver quem é o atleta, ela está ali para ver se as regras foram cumpridas ou não. A gente pode pensar no Lance Armstrong, por exemplo. Quando descobriram todas as artimanhas, vamos colocar assim, que ele praticava para ganhar as provas de ciclismo e ser um dos maiores ciclistas que o mundo já conheceu, pelo menos a gente imaginava até então, né, assumindo que o atleta que se dopa acaba perdendo essa condição, né, de ser considerado pelo grande público, vamos dizer assim, um dos maiores atletas de todos os tempos de sua modalidade. Mas é isso, o meio, a UADA, no caso específico, né, ela está ali para ver se a regra foi cumprida. Para ela é indiferente se é um atleta do nível do Lance Armstrong, por exemplo, ou se é um atleta do nível do Zezinho da esquina, ou mesmo nesse intervalo aí, vamos dizer assim, o Gabigol. Porque você até falou, ele pode não ter tido tanto sucesso assim internacionalmente quando foi jogar na Europa, mas bem ou mal ele foi contratado pelo Internazionale de Milão, depois passou pelo Benfica, volta para o Brasil, joga de novo no Santos e no Flamengo com sucesso estrondoso, ganhando Libertadores 2 vezes, fazendo gol em final de Libertadores nas 3 finais que disputou, sendo artilheiro do Brasileirão, fazendo gols antológicos. E além disso, antes ainda, a gente pode lembrar, ele foi do elenco do Brasil, campeão olímpico, primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de 2016 no Rio. Ele estava lá junto com o Neymar, Renato Augusto, Everton e Marquinhos, entre outros, que trouxeram a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos no futebol masculino. Ok, a gente pode ter todas as discussões
do quão relevante é o futebol masculino nos Jogos Olímpicos, mas era uma medalha que o Brasil perseguia. A gente sabe que sempre ficava lá, mas nunca ganhou a medalha de ouro. Depois, mas as Olimpíadas do futebol masculino em especial não tem a mesma conotação de outros esportes. Ok, mas ficava aquela sensação de que falta alguma coisa. E o Gabigol estava no elenco do Brasil quando o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro. Então, assim, do futebol masculino. É um jogador que tem a sua relevância no cenário nacional e também internacional, e que é falado na Europa, por exemplo, desde sua tenra idade, né? Vamos dizer assim. Desde que ele era um jovem atleta, não à toa foi vendido com 19, 20 anos, talvez, pelo Santos, para a Inter de Milão. E isso não impediu nem do ponto de vista internacional, nem do ponto de vista nacional, ele ser submetido às regras antidoping. Ele foi tratado, na teoria, Noves fora, se ele foi bem tratado ou maltratado pelos agentes responsáveis pela coleta, isso aqui não está em discussão, até porque a gente não tem acesso aos autos, a gente não participou dos fatos nem nada, mas ele foi submetido a um teste tal qual qualquer outro atleta poderia ser e o é. E em qualquer modalidade, em qualquer gênero, seja futebol, seja basquete, seja vôlei, seja skate, seja o que for, seja no masculino, seja no feminino, indiferente. O atleta profissional ele está sujeito a esse tipo de testes, e não só em competição, como também fora. Não à toa, os atletas precisam preencher anualmente os mais relevantes, vamos dizer assim, os de ponta, o que nós chamamos de whereabouts da UADA, da Agência Mundial Antidopagem, que ele indica, salvo engano, para o período de 365 dias, 3 lugares onde ele vai estar ao longo daquele ano, numa data X a Y, para que ele possa ser submetido a testes fora de competição e sem aviso prévio, exatamente. É claro que o atleta vai saber que naquela semana ele pode estar sujeito a ser submetido a um teste. Só que ele não sabe se ele vai ser naquela semana. Pode ser que seja numa outra que ele indicou mais para frente. Ou pode ter sido numa anterior que ele tivesse indicado, né, previamente também. Então, assim, é justamente para tentar proteger ao máximo o fair play, o jogo limpo, enfim, e evitar que os atletas que façam uso de substâncias proibidas ou métodos proibidos estejam competindo em pé de igualdade. E aí eu coloco pé de igualdade entre aspas, porque a gente poderia dizer que quem se dopa não está no mesmo patamar, e sim em pé de desigualdade, vamos dizer assim, em relação aos demais atletas que não se dopam. Mas é isso. No caso do Gabigol, reiteremos, não foi exatamente, na teoria pelo menos, né? Porque o teste dele, segundo consta, deu negativo, não identificaram nenhuma substância proibida. Agora, ele tentou, segundo as notícias, segundo a denúncia, vamos dizer assim, e até mesmo a condenação dele, né? Ele tentou dificultar ao máximo o trabalho dos agentes. Acabou entregando, né, a amostra aberta, esse tipo de coisas que não poderiam ter sido feitas e que acabaram pesando na condenação dele. Se a condenação foi certa ou errada, não cabe a nós realizar esse tipo de julgamento por motivos óbvios, não só porque não somos os julgadores do caso, como também porque não temos, né, as informações mais apuradas, não participamos de nada, enfim. Mas é isso, é como você colocou. Fica no mínimo alerta para que os demais atletas, quando forem se submeter a testes antidopagem, pensem 2 vezes antes de criar qualquer embaraço, tendo razão ou não, porque às vezes a gente pode ter toda a razão do mundo, mas se a gente também extrapola nas nossas razões, a gente acaba deixando de tê-las, né? Então, é isso. É ter sempre cuidado na hora de cumprir com as regras, e aí, cumprindo com as regras sem exagerar, sem atuar fora das 4 linhas, por assim dizer, o atleta não deverá ter grandes dissabores nessa área, não. Doutor Felipe, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, doutor Felipe Crisafuri, que é sócio da Ambiel Advogados, especialista em direito esportivo. Falando desse assunto, é um jogador importante aqui no futebol brasileiro, que está aí
em vias, vai renovar no Flamengo, não vai para outro clube, vai ter um outro futuro, é um jogador que sempre atrai os holofotes, isso é um sempre bom a gente, através desse caso, pensarmos, claro, pensarmos de uma forma mais global em outras situações que podem ocorrer, por que não, e fica o exemplo aí, didaticamente, para quem está acompanhando a gente, entender como funciona esse processo. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado a você, Fred, e o legal é que a gente falou muito do futebol, só que isso vale para todos os esportes. Eu acabei pincelando ali em algum momento, basquete, vôlei, Sim. surf, skate, etc. Mas é isso, não importa gênero, não importa modalidade, o atleta tem de seguir à risca o código antidoping, senão a punição pode custar a carreira dele, como você mesmo colocou. Obrigado de novo pelo convite, estou sempre à disposição. E eu agradeço mais uma vez sempre a gentileza. Fizemos aí com o doutor Felipe Crisafulli mais uma edição do A Bola Não Para, sempre tratando com assuntos ligados ao esporte para você.